E aí pessoal, tudo bem? Kelvin falando aqui, quarto 96. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um clássico aí, uma animação clássica dos anos 90 que fez muito sucesso, ainda faz muito sucesso, que é o Toy Story. E vou trazer aqui para vocês, vou dar a minha opinião sobre Toy Story 2, que é o meu favorito. Vocês vão entender o porquê. E assim, como eu disse, né, muita gente prefere o terceiro filme, né? Fala que o terceiro filme é o melhor da franquia, porque ele é mais sentimental, tem um arco muito emocionante, de fato, é assim, tá? Muito emocionante. Mas o Toy Story 2 ali, ele tem um charme dele que, pra mim, ele se sai na frente dos outros, tá? E não é por pouco, não. Cara, esse filme que me dá uma nostalgia gigantesca, tá? Eu tinha um DVD quando eu era criança. Foi o primeiro Toy Story que eu assisti. Eu não assisti o primeiro filme, tá? Já pulei direto para o segundo filme. E talvez esse pode ser um dos grandes motivos que ele me marcou mais, mas eu creio que muitas pessoas também devem pensar igual eu, porque ele tem um jeito de contar a história diferente do primeiro filme, do terceiro, do quarto filme. O primeiro filme foi em 1995, né? E o segundo filme acabou saindo aí em 99. Então, aqui nesse segundo filme, graficamente falando, né? Ele tá mais bem feito, o design dos personagens, a computação gráfica melhorou muito nesse segundo filme. Então, ele tem uma coisa mais interessante, sabe? Não que o primeiro filme seja ruim, pelo contrário, tá? Eu gosto muito do primeiro, do terceiro também, do quarto, que muita gente fala mal. Eu achei bacana, gostei também, mas o segundo pra mim continua sendo o melhor. Aqui no segundo filme a gente tem um roteiro mais bem elaborado, a gente já começa com complemento de mais personagens, que no primeiro era mais limitado. Então a história fica mais interessante, mais imersiva. A gente vê o Woody aí sendo roubado, descobrindo toda a origem dele, junto com novos personagens que vou apresentar aqui para vocês. Mas vamos conhecer a história, né? Antes de Toy Story 2, que tudo começa quando o Woody acaba sendo roubado por um colecionador. Colecionador gordinho, maluco, chamado, mais conhecido como Ai, o Homem-Galinha. Esse maluco aí, ó, o tal do Homem-Galinha, né? Ele tem até um nome mais... uma pronúncia um pouco mais difícil de falar, que é Ai McWingen. Ai McWingen, se eu não me engano. Então esse tal de Homem-Galinha aqui acaba roubando, né, o Woody. Sem ninguém perceber, né? Aparentemente ali o dono do Woody, a mãe do Woody, ninguém percebe que ele foi roubado. Na verdade, ele foi roubado para ser vendido lá no Japão, tá? Ele tava fazendo uma viagem, ele é dono aí de uma franquia aí de alimentos e só visa o lucro, o dinheiro. Então, coleções raras, né? Despertou seu interesse. Então ele acabou roubando o Woody. E logo mais ele ia fazer um voo pro Japão para vender o boneco lá no Japão. E a partir daí o pessoal, os brinquedos, né, se unem, todos eles, o Buzz Lightyear e outros brinquedos, todo mundo se juntam para tentar resgatar o Woody, né, para fazer parte dessa missão aí, bem complicada. Todo mundo fica preocupado com o Woody, para onde ele foi, o que aconteceu, o que vai acontecer com ele. E a história inicial do filme começa por aí. Porém, né, enquanto isso o Woody descobre que ele acaba descobrindo que ele é um brinquedo raro, né, de um antigo programa de TV, e conhece novos personagens, né, como a Jessie e o cavalinho Bala no Alvo.
Então, nesse lugar que o Woody fica, entre aspas, aprisionado, ele conhece a Jessie, que é uma boneca muito parecida ali com o Woody, né? Usa um chapéu de cowboy e tal, bota e tudo mais. E ela anda sempre com o seu companheiro aí, o Bala no Alvo, né? O cavalinho Bala no Alvo. Adoro ele. E junto com a Jessie, né? E o Bala no Alvo, o Woody acaba conhecendo também o mineiro, né? O Pete Fedido, mais conhecido como mineiro ou garimpeiro, né? Esse velhinho bondoso aqui, né? Que fica preso numa caixa. Parece inofensivo, né? Porém, as coisas começam a ficar meio estranhas, né? Digamos assim. No começo fica tudo mil maravilhas. A Jessie com o mineiro começa a criar um laço com o Woody ali, né? Eles viram amigo, mostra ali o passado do Woody ali, que ele é muito aclamado, muito bem-vindo naquele local, todo mundo adora ele é um boneco raro, um brinquedo raro, né? Uma peça rara. Ele não sabia disso, que ele ficava só naquele quartinho, no mundo dele ali, com o dono dele, né? Com o Andy. E após isso, ele acaba descobrindo que ele era um boneco muito importante, um brinquedo muito importante. Mas é aí que começa um conflito, né? Um conflito principal ali, porque o Woody precisa decidir se volta pro Andy e seus amigos, porque ele foi capturado, né? A força ali, sem ele querer, para um lugar desconhecido. Porém, esse lugar desconhecido, ele acabou fazendo amizades e descobrindo ali uma história dele, né? Que ele não conhecia antes. Então, começa esse conflito. E aí, o que ele pensa? Será que eu volto pro Andy ou eu fico no museu sendo lembrado para sempre ali, de enfeite para várias pessoas verem, né? Porque ele faz parte da coleção ali da Jessie e o Bala no Alvo. Porém, aí ele, no meio disso tudo, ele acaba descobrindo que nem tudo ali é confiável. Principalmente o mineiro, né? O garimpeiro ali, o Pete Fedido. Que ele acaba se revelando o verdadeiro vilão da história aí. Mas por que o mineiro, ele acabou sendo o vilão da história? Ele finge ser bonzinho ali, né? Calmo, amigável, sábio. Ele ganha a confiança do Woody e também do público que está assistindo o filme. Mas as coisas começam a ficar perigosas, né? Com essa confiança, esse semblante de ser amigável e calmo. Mas ele tem um passado ali bem perturbador também, né? Ele é meio que vingativo, porque a sua motivação, né? É diferente dos vilões clássicos aí. Ele nunca foi, no passado dele, ele nunca foi escolhido por uma criança, tá? Ele nunca foi escolhido por uma criança. Isso já deixa uma frustração interna pra ele. Já deixa ele, assim, pé atrás com outros brinquedos. Então ele nunca foi escolhido por uma criança. Ele ficou preso numa caixa, né? A vida inteira. E ele tem medo de ser esquecido, de nenhuma criança lembrar da sua importância na coleção ali de brinquedos. Então, meio que para ele, o museu é a única forma das coisas fazerem sentido, valer a pena, porque no museu ele vai ficar parado ali de enfeite para as pessoas verem e para ele vai ser uma forma coerente ali de ser sempre lembrado, entendeu? Então o nosso garimpeiro mineiro, o Pete Fedido mineiro, né? Ele tenta manipular o Woody, né? Tenta convencer o Woody a abandonar o seu dono principal, o Andy, e usa argumentos ali do tipo, você vai ser esquecido, aqui você será eterno. Ou seja, ele mexe com o medo do Woody. E no final ele acaba se tornando ali uma pessoa agressiva, mostra ali as suas garras, impede o Woody de ir embora, tá? Porque no final do filme ali, mais pro final do filme,
Buzz e seus amigos conseguem chegar na localização onde o Woody está localizado ali. E no momento que ele chega ali, o mineiro interrompe, né? Prende o Woody ali e não deixa ele escapar. E fica claro ali que ele não queria ajudar ninguém, só queria garantir o seu próprio destino. E voltando aqui a dar importâncias para essa personagem, que ela é muito importante para a franquia, tá? Deu um complemento muito grande para a franquia Toy Story, que é a Jessie, né? A Jessie que estava ali junto com o Mineiro e tal. Mas ela é uma pessoa muito boa. Ela tinha uma dona, né? Ela era a brinqueda favorita de uma criança chamada Emily. Então, no começo era tudo perfeito, né? Antes dela ser jogada de lado. A Jessie era uma brinqueda favorita da Emily, elas brincavam juntas o tempo todo, a Jessie era amada de verdade. Só que aí o tempo foi passando, né? E a Emily, a sua antiga dona, foi crescendo. E foi crescendo e acabou deixando aí a Jessie de lado. A Jessie foi deixada de lado, ficou esquecida debaixo da cama, até que um dia foi colocada numa caixa para ser doada, ou seja, ela foi simplesmente abandonada e acabou parando nesse lugar aí, onde se encontrou com o mineiro. E ela tem uma trama muito interessante porque o arco dela é muito interessante porque essa experiência que faz a Jessie criar traumas de medo, né? De ser abandonada de novo, medo de confiar em crianças. E a sua preferência era ficar em um lugar seguro, como no museu, assim como também o mineiro. Só que o mineiro acabou indo pro lado mais sombrio, né? Vingativo e tudo mais. Por isso ela também tentou convencer o Woody de não voltar ao Andy. Mas aí o Woody acabou convencendo ela também. Diferente do vilão principal, a Jessie ela não é contra as crianças, ela só está com medo de sofrer de novo. Diferente do mineiro, né, que tomou raiva das crianças e prefere ficar no museu mesmo e é totalmente contra crianças. Mas enfim, por que eu gosto de Toy Story 2 e acho ele superior aos demais? Primeiramente, é a nostalgia. Ele é o primeiro filme que eu assisti, né? DVD antigo, memórias aí da infância, né? Ele conecta ali o momento da minha vida, né? Tipo, da minha infância. Então, ficou muito marcante pra mim. E assim, né, ele tem essa coisa aí de ser esquecido, crescer, deixar as pessoas para trás, deixar as coisas para trás. Não que o 3 faça isso, né? Não que o 3 não faça isso, o 3 fez isso muito bem, ficou ali muito aclamado, muito sentimental, digamos assim, né? Envolveu muitos sentimentos ali no terceiro filme. Mas o 2 ele consegue fazer o equilíbrio dessas coisas. Ele consegue ter diversão, consegue ter momentos ali reflexivos e uma gama mais interessante de personagens. Ele consegue estar trazendo aí personagens interessantes para a história, né? Que é a Jessie, o vilão inesperado, o mineiro e o Homem-Galinha também, que é muito, muito bom, muito engraçado. Eu achei esse personagem sensacional, chato pra caralho, arrogante, né? Só visa ali o lucro, capital, mas apesar da ganância, ele consegue ser engraçado, meio cômico, meio atrapalhado, infantil, né? Ele traz um alívio cômico para o filme. E também temos aí no começo do filme, bem no comecinho do filme, esqueci de mencionar o Zurg, né? Que é o... ele aparece bem rápido no começo do filme, que é um inimigo ali do Buzz Lightyear, né? No universo solo do Buzz Lightyear. Então, ele tem ali um humor, uma referência nerd ali a Star Wars e tal. Ele faz aquela referência direta com o Darth Vader e o Luke, né? Zoeira total da Pixar.
E também temos aí a aparição do nosso querido Jerry, né? Jerry, da Pixar, que aparece, tem uma participação aí no segundo filme. Ele tem uma parte aí bem legal, né? Tipo, lembra até uma ASMR que ele restaura o Woody, que tem uma parte lá que o Woody rasga a calça, se eu não me engano, o braço, alguma coisa assim, acho que é o braço. Então, o homem galinha lá, o Ai, contrata esse senhorzinho, o Jerry, pra consertar o Woody, né? Então ele tira a sujeira, conserta o braço rasgado, recoloca o reenchimento e deixa o Woody praticamente novinho em folha. Então essa cena é muito satisfatória, né? Quase não tem fala, sons suaves. Então fica uma coisa meio ASMR ali, bem legal. E só esse segundo filme tem isso. Eu já ia me esquecendo também que tem uma parte muito engraçada no filme que quando o Buzz vai resgatar o Woody, né? Eles passam numa loja de brinquedos lá e o Buzz acaba sendo trocado por um falso Buzz. Isso é muito legal, muito interessante. O original é trocado por outro novinho que acha que é um patrulheiro espacial de verdade. E isso rende uma das cenas mais engraçadas do filme. Eu racho o bico nessa parte. Puta que pariu. Mas o resumo da obra é isso. O Toy Story 2 traz inovação, traz uma gama grande de personagens cativantes, inimigos, humor, reviravoltas, histórias emocionantes. Então, pra mim, ele é o mais marcante, é o melhor Toy Story, é o que eu mais me diverti. O primeiro é muito bom, o segundo é o meu favorito, nota 10, excelente. O terceiro, muitas pessoas gostam, eu também gostei, obviamente, mas não me pegou tanto igual o segundo. E o quarto filme é legal, é o mais fraco, só que ainda assim eu consigo me divertir. Então é isso, galera. Toy Story 2, meu favorito. Deixe aí a sua opinião. Qual é o Toy Story favorito de vocês também? Grande abraço, até o próximo vídeo. Falou!